só daqueles que se conformam. Como se a atitude de se conformar fosse uma atitude de fé. Mas a gente vê totalmente diferente aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim para nós não se conformar com esse mundo. Agora, passando mais para uma parte teóloga, de uma forma assim bem simples, que eu vou tentar explicar para vocês. Escute só, presta bastante atenção para cá, igreja. Isso é muito importante vocês aprenderem isso, para que essa palavra possa fazer sentido para você. Quando a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico. E uma palavra hebraica, eu vou dar um exemplo para você. Uma palavra hebraica tem vários sentidos no português, porque o português ele é muito objetivo, a língua portuguesa. Por exemplo, koinonia. Koinonia, ele representa o quê? Que a gente tem ensinado para a igreja, representa o quê? Doação, comunicação e comunhão. Só que a única palavra que não existia uma palavra em português que pegasse essas três coisas e resumisse numa só palavra. Então vamos botar aqui comunhão. Mas a koinonia mesmo, que quando se falava em comunhão em Atos dos Apóstolos, não estava falando na comunhão que nós estamos, na comunhão que nós falamos aqui, a comunhão em português. Na realidade, a comunhão em português só é uma parte da koinonia, porque houve esse problema de tradução de linguagem. Então a Bíblia foi escrita no grego, e quando foi transferida para o português, por não ter palavra que substituísse a koinonia, eles colocaram comunhão. Então acabaram diminuindo, presta atenção, o nome koinonia, que é muito mais abrangente, muito mais maior, mas eles resumiram só em comunhão, ficou uma coisa muito pequena. Vou dar um exemplo também. Quando se fala em amor, na língua portuguesa só existe um nome, amor. Mas na língua hebraica, ela existia vários sentidos. Vou dar um exemplo. Quando o hebraico falava a respeito do amor de Deus, ele chamava ágape. Então, esse era o amor de Deus. Quando o hebraico ia falar sobre amor de Deus, ele chamava ágape, ele não chamava amor. Quando o hebraico ia falar de um amor de coisas, eu amo uma coisa, eu amo isso, eu amo aquilo, ou um amor entre amigos, no hebraico era chamado de philos. E quando o hebraico ia falar sobre um amor entre um homem e uma mulher, era eros. Então o hebraico, ele sabia dividir os três tipos de amor. Quando foi transferido, foi traduzido do hebraico para o português, ou do grego, algumas partes foi escrito em grego, e do aramaico para o português, quando foi traduzido, não existia essas divisões de amor, só existia amor no português. Por isso que há essa confusão, aonde você diz desse jeito assim: ô, meu filho, tu não tem amigo, meu filho. Amigo é teu pai, que morre por você, a sua mãe que dá a vida por você, se for possível. Por que tem essa confusão no português? É porque no português a gente só conhece um amor. Aí a gente mistura tudo. Existe o amor de amigo, existe o amor de Deus para conosco, que é incomparável. Existe o amor de um homem para uma mulher. E muitas das vezes a gente
mistura as coisas, esse tipo de amor, ao ponto de a gente querer que o amor seja só um, e aí dá uma certa confusão quando a gente está estudando a Bíblia e quando a gente fala sobre acerca de amor. A gente quer que uma pessoa ame nós assim como realmente Deus amou mesmo, ágape. E na realidade esse amor ágape só Deus, velho. A gente chega perto, mas não chega. Vocês estão me compreendendo? O amor ágape é o amor de Deus para conosco. O philos é o amor entre nós. E o eros é o amor entre um homem e uma mulher. Então o hebraico ele sabia dividir as coisas, só que quando foi traduzido para o português, não tinha. Então, amor. Aí virou essa confusão toda. E quando Paulo ele fala que não vos conformeis com este mundo, no hebraico, esse termo que Paulo usou, era escrito aeon. Aeon. O que significava no hebraico aeon? Significava que Paulo estava se referindo aos costumes, à cultura, o sistema e o modismo da época. Paulo não estava se referindo ao mundo como o cosmo. O que é o cosmo? O físico. Paulo, quando se refere esse termo aeon, ele estava dizendo, não se conformeis com aeon. Ele estava dizendo assim, ó, não se conforme com esses costumes pecaminosos que está tendo nessa geração. Não se conforme com esses modismos pecaminosos que está tendo na nossa geração. Ele estava se referindo a costumes, não era ao mundo físico. Que quando a gente estuda sobre isso, a gente entende que o mundo é o cosmo, né? Ou seja, o físico. Mas Paulo não se referia ao mundo, ele se referia ao sistema. E aí quando isso acontece, você começa a entender que Paulo estava dizendo assim, olha, não se conforme com a forma que o mundo está vivendo. Não se conforme com os costumes mundanos. Para nós entender mais direito, não se conforme com esses costumes que o mundo está vivendo, não se conforme com os modismos, com esse modismo, vamos colocar assim para a gente entender, com esses modismos que hoje acontece e que o mundo está vivendo, para nós não se conformar com isso. Vocês estão me compreendendo? Então não estava se referindo ao mundo. Da mesma forma lá em João, em primeira carta de João capítulo 5, versículo 19, onde a Bíblia fala assim, o mundo jaz no maligno. Ele estava dizendo assim, os costumes, os modismos, a cultura, está nas trevas, está no maligno, porque o nome jaz quer dizer que está, é como se você olhasse para um sepulcro e disse assim, fulano jaz aqui, então fulano está aqui. Então, quando esse termo foi usado, o mundo jaz no maligno, ele estava dizendo assim, o sistema está afundado nas trevas, ele está nas trevas. Não é o mundo cosmo, a terra não é do diabo, as estrelas não é do diabo, esse mundo não é do diabo. O sistema que está no diabo, o sistema, os costumes, os modismos, está no diabo. Aí você começa a entender o termo aeon, que no grego, quando eles foram traduzir para a nossa língua, o que chegava mais perto para nós entender por cima era o mundo, para ele se referir a sistema, costumes e valores. Valores entre aspas, valores pecaminosos. Então, quando você hoje, presta atenção para cá para vocês entenderem. Quando vocês hoje olham para o mundo e vê o mundo praticando coisas pecaminosas, coisas que você sabe que Deus não aprova, e você vai naquela onda daquele modismo, daquela modinha, era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo assim, olha, não se conforme com essas moldinhas, com esses costumes desse mundo,
E aí João é bem claro, diz, porque esses costumes, essas modinhas deste mundo, já está nas trevas. Ou seja, jaz no maligno. Não é que é do maligno, é porque jaz no maligno. Então eu já vi pregador dizendo, esse mundo é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz não quer dizer que o mundo é do diabo. Aí é a importância de você estudar direito a Bíblia. Essa é a importância. Porque você começa a entender que o sistema está no maligno. Não é que o sistema é do maligno, mas o sistema está afundado na podridão. Está afundado no maligno. Está afundado nas trevas. Era isso que João queria dizer. Voltando aqui para essa passagem que diz assim, não se conformeis com esse mundo. A palavra conformar vem da palavra mãe chamado forma. Forma. Formato. Formado. Pastor, me explica o que é se conformar. É você se adequar aos padrões deste mundo. Então você está se conformando, não é só você se conformar, dizer, é errado, eu me conformo, não. Você começa a se adequar a eles. Quando você, Edileuza, está fazendo um bolo, e quando você mistura todo o ingrediente do bolo já para colocar na forma, ele está num estado líquido, pastoso. Um estado líquido pastoso. Ele não tem forma. Vocês estão entendendo? Não se conforma. Ele não tem forma. No próximo instante que você coloca ele na forma, e que você coloca ele que o fogo começa a aquecer ele, e ele começa a endurecer, o que está acontecendo com ele? Ele está se conformando. Vocês entenderam a palavra agora, conformando? Aí quando você tira daquela forma, seja lá qual é o formato daquela forma, e que você vira ele numa bandeja, ele está do formato daquela forma. Então isso é conformar. É quando uma pessoa ou algo se transforma da forma que aquele sistema está. Isso é se conformar. Diferente de transformar. É outra palavra. O que é se conformar? É quando você vê uma coisa acontecendo ao teu redor e você começa a ficar igual àquela pessoa. É quando você tem um relacionamento ao teu redor de pessoas com comportamento dessa modinha desse mundo, com valores pecaminosos, com costumes pecaminosos, e aí você começa a se conformar. O que é isso? Você começa a se adequar àquele modelo de vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Eu estou usando coisas que é para ver se vocês entendem. Mas pastor, então o que é se transformar? E o que é transformai-vos? É diferente de conformar. Transformai-vos não é que tu se conforma com aquilo e você se adequar daquilo. Transformar, aí é uma atitude sua, de se auto-mudar. A isso, transformai-vos as vossas mentes. Foi isso que Paulo quis explicar. Quando você lê em grego, você tem uma visão totalmente diferente do que a gente entende em português. Porque os significados são mais abrangentes. Vocês estão me compreendendo? Então é nesse ponto, eu já expliquei isso para vocês, é nesse ponto que eu queria que vocês, eu quero dar um pontapé nessa mensagem de hoje. Então, o que Paulo queria dizer? O que Deus queria dizer na sua palavra para mim e para você hoje? Ele está dizendo, olha, está tendo muita modinha no mundo, está tendo muitos costumes no mundo que eu não aprovo. A maior parte dos costumes que está acontecendo no sistema, João diz que está o quê? No maligno. Vou dar um exemplo para aquelas dancinhas de TikTok.
que a gente vê crente fazendo. Então, ele olha para aquilo, vocês estão me compreendendo? Ele olha para aquela dancinha, ignora a primeira vez, a segunda vez olha, enoja, passa uma semana, 1 mês, 3 meses, 4 meses, ele vai enojando menos mais, vai enojando menos mais, vai enojando menos mais, enojando menos mais. Aí pensar que não, ele já faz um videozinho para ganhar muito view, porque aquela pessoa que fez aquela dancinha ganhou muita curtida. Então, nós vivemos numa geração que vive atrás de atenção, que vive atrás de ser curtido ou ser curtida. E aí o que acontece quando essa pessoa começa a fazer aquelas dancinhas pecaminosas? Eu estou falando as pecaminosas. Vocês estão me compreendendo, né? A gente vê até umas besteirinhas que não tem maldade, né? Mas tem umas que é pecaminosa mesmo. E aí o que acontece? Quando aquele cristão, aquela pessoa, cada dia que se passa vai enojando menos, pensar que não está fazendo, o que está acontecendo? Ele está se conformando. Ele está ficando igual àquela forma que está sendo apresentado para ele, que a mídia está apresentando para ele. Por que hoje o LGBT hoje ele vive batendo na tecla, e entrando e saindo na mesma tecla? Porque eles sabem, e o diabo sabe, que vai batendo na tecla e nós vamos enojando menos, pensar que nós estamos aceitando tudo. E é engraçado, nós estamos se conformando, ou seja, se adequando àquele formato de costume, aquele formato de valor pecaminoso. Isso é se conformar. Mas a gente continua lendo, disse, mas transformai-vos. Paulo dá um conselho. Agora, transformai-vos, quando você vai lá no Google e pergunta assim, o que significa transformai-vos? Aí você vai entender o que é transformar. É você se moldar, é você se transformar. Não é mais alguma coisa te influenciando a se tornar como ele, mas é agora você renovando a sua mente pela água da palavra e se transformando. Aí é diferente, é algo que você decide se transformar, não é algo que você é induzido a se transformar. Então, quando você é induzido, não é transformação, é conformação. E aí, quando a gente entende isso, aí a gente começa a entender o que é que Paulo quis dizer. Quando você vai lá para a NVI, você vê a versão mais clara, diz assim, não se amolde aos padrões desse mundo. No NVI é bem mais claro, não se amolde. O que é que quer dizer não se amolde? Não fique do modo. O que é que quer dizer padrão? Costumes e valores pecaminosos. Modismo desse mundo. E aí o que é que acontece? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que Paulo queria dizer. Ele queria dizer desse jeito, olha, o cristão, ele tem que ter a coragem de não se render a esses padrões, mas pelo contrário, se transformar pela renovação do vosso entendimento. Então isso foi um conselho que Paulo deu. Então esse negócio de dizer assim, tem que se conformar, não é o que a palavra pede para nós fazer. Ai, amiga, a minha filha saiu grávida, está com 15 anos, ninguém sabe nem quem é o pai, amiga, eu estou tão desesperada. Aí a amiga vem, mulher de Deus, tem fé não, mulher de Deus? Se conforma, mulher de Deus, é assim mesmo, não vai ser a primeira, não vai ser a última, nem vai ser a única, tem que se conformar. Está errado. Não é isso que a Bíblia diz para nós se conformar a esse padrão. Nós temos que ser inconformado. O que é inconformado? Eu não aceito me tornar
eu não aceito esse padrão para a minha vida. Eu não aceito esse padrão na minha mente, eu não aceito esse padrão no meu coração. E eu não aceito, eu sou inconformado. Então, a gente entende aí o que a Bíblia nos pede para nós fazer, para nós ser inconformado com esse mundo, não se conformar com ele. Ou seja, ser inconformado com a Éon, ou seja, com os costumes, valores, modismos pecaminosos. Aí você diz assim, mas pastor, mas nós estamos vivendo uma geração assim, assado. Mas por que João disse lá? João disse, 1 João, capítulo 5, versículo 19. João disse, o mundo jaz no maligno. O Aeon está nas trevas. Então, esse sistema aí está nas trevas. Então, não se amolde a esse sistema, porque esse sistema está no diabo. Quando falava em jaz, eles se referiam muito a sepulcro. E a gente pode até trazer para o dia de hoje, dizendo assim, que esse sistema hoje está na podridão. Ele jaz na podridão. Então, para nós ser diferente, nós temos que ter a coragem, igreja cristã, para nós ser diferente. É isso que Paulo estava querendo dizer. Para nós não se amoldar, para nós não se conformar, para nós não se tornar. E aí você fica dizendo assim, mas pastor, eu posso até não ligar, mas eu não vou fazer o que eles estão fazendo. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando a massa do bolo vai para a forma, se você tirar, vai estar amoldado naquela forma? Vai ter que passar um processo. Aquela massa vai ter que sofrer uma influência externa. Aquela massa pastosa, ela vai ter que sofrer uma influência externa. Qual é a influência externa que aquela massa pastosa tem que sofrer? A temperatura, o fogo. E é um processo, demora. Quando você se conforma, o processo continua, por mais que você ache que você parou. Não, o processo continua. Quando você for perceber, você já está praticando o que o mundo pratica e achando que é certo. Porque é um processo. Você começa a sofrer a influência da mídia, você começa a sofrer a influência da televisão, você começa a sofrer a influência dos filmes, né? Aqui na igreja todo mundo é sarado, ninguém assiste novela aqui, eu creio nisso, né? Mas quem assiste sofre as influências da novela, e aí começa a sofrer aquelas influências de fora. A princípio você enoja, mas os tempos vai passando e você vai enojando menos ainda, porque você está exposto àquela influência. Do mesmo jeito que a massa daquele bolo pastoso fica sofrendo ali por minutos e mais minutos a influência da temperatura, até se moldar ao padrão daquela forma. Então, se você prestar atenção, começa a fazer muito sentido quando Paulo fala: não se conformeis com esse mundo. Pelo contrário, se transforme. Ele está dizendo, pela renovação do vosso entendimento. Então eu queria que vocês entendessem isso. Preste atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês. O que o diabo mais quer. Você sabia que o diabo tem um projeto para você? Para mim, tem um projeto. Ele tem um projeto para acabar com a nossa vida, para nos destruir. Ele tem um projeto. E não pense que o diabo, se ele te der uma abocanhada hoje, você resistir à abocanhada dele, não pense que amanhã ele vai dar meia volta e vai embora, não. Ele vai dar meia volta e vai ficar esperando o momento da tua fragilidade. No dia que ele te pegar no momento frágil, ele te ataca de novo. Porque o projeto dele é acabar contigo. O projeto dele é acabar com a tua família, o projeto dele é acabar com os teus sonhos, o projeto dele é acabar com os projetos de Deus na tua vida. Eu acho que isso tudo se resume. Então, qual é a primeira coisa que o diabo faz? Presta atenção, entenda para cá. Ele começa a usar a cultura
o sistema, os costumes. E aí ele começa a te moldar naquilo. E ele não tem pressa. É devagarzinho, pouco a pouco. De pouco a pouco. Até tu se moldando nos padrões que ele quer que você fique. Nos padrões desse mundo. Pastor, qual é uma das coisas que ele mais usa? Reduz a sua visão. No jardim do Éden, a primeira coisa que a gente vê o diabo fazer com Eva, ele reduz a visão de Eva. Ele não mente para Eva, ele usa verdades. Porque se ele mentisse para Eva, a Eva ia se espantar. Se o diabo mentir para tu, tu vai se espantar. Isso é do diabo. Então ele vem com verdades. Na verdade, com meias verdades. Você sabia que na Bíblia diz assim, tem uma palavra que diz assim, Deus não existe? Aí tem vírgula. Aí diz assim, continua dizendo, diz o insensato. Agora me diz uma coisa, eu tiro o vírgula e o insensato. Aquilo continua sendo uma verdade, está escrito lá. Mas eu tirei a parte que ia dar sentido. É assim que o diabo faz. Então quando o diabo olha para Eva, ele diz assim, ele faz a Eva o quê? Ele reduz a visão de Eva. O que é que ele faz? Ele diz assim, é verdade que Deus pediu para você não comer desse fruto? Olha só. Nesse gesto do diabo, Eva voltou a atenção dela só para esse fruto. Reduziu a visão de Eva. Com uma verdade. Com uma verdade. Ele reduz a visão de Eva. Quando ele reduz a visão de Eva, ele perturba. E aí seduz. O jardim do Éden era enorme. A Bíblia diz que de um só rio fluía 4 rios. Qual é o normal? 4 rios caem num só rio e formam um rio grande, não é verdade? Não é o nosso normal aqui? Eu não sei se eu estou louco, mas eu acho que Deus queria dizer a expansão que era o paraíso, que era o jardim do Éden. Agora me diz, centenas de milhares de árvores e fruta. O diabo pegou a atenção de Eva e levou só para uma. Reduz a visão de Eva. É verdade que Deus disse para vocês não comer desse fruto? Quando ele faz isso, todo um horizonte que Eva tinha de tantas frutas, abacaxi, muito mais melhor do que aquela fruta, sei lá que fruta era, se era maçã, se era jaca. Ninguém sabe até hoje, né? Alguns dizem que é maçã, mas ninguém sabe. A Bíblia nunca falou que é maçã. Milhares de fruta que estavam no horizonte de Eva, mas o diabo reduz a visão de Eva para uma só fruta. Vocês estão me compreendendo? No relacionamento conjugal, o que o diabo faz? O teu cônjuge tem centenas de qualidades, mas o que o diabo faz para destruir o teu casamento? Ele reduz a tua visão e aponta só o defeito, e tu se concentra só no defeito do teu cônjuge. É como se colocasse, como é o nome daquilo? Viseira de cavalo, né? Cadê os cowboys daqui? Qual é o nome daquilo que bota assim? É viseira mesmo, é? Tapa-olho. É como se o diabo colocasse um tapa-olho em você, ao ponto de você não ver os horizontes, as qualidades, você só vê o defeito. E aí ele potencializa aquilo no teu coração para destruir a tua família, para destruir a tua vida. Por horas tu esquece de todas as qualidades, porque o diabo ele reduz a sua visão para te seduzir, para acabar com a tua vida. Eu vou dar um exemplo bem clássico. O Espírito Santo me ajuda. Se você for dirigir daqui para Chapuri, minha terra natal,
de dia. Se você estiver dirigindo aqui, você vai ter o retrovisor daqui, que você vê atrás. Você vai ter os dois retrovisores do lado, que você vai ver bem amplos os lados. Você vai ver um certo grau até aqui, você vê um certo grau até aqui, e você vê a frente até onde a sua vista alcança. O que é que o diabo faz? É como se o diabo te pedisse para... O diabo vai mudar o teu marido? Não. O diabo vai mudar a tua esposa? Não. O que é que ele vai fazer? O diabo mentiu que a tua esposa não tem um defeito? O diabo mentiu? Não. O diabo não usou mentira. O que é que o diabo fez? Ele reduz a tua visão só no defeito. O que é que o diabo faz? Ele muda o mundo ao teu redor? Não. Ele muda as coisas ao teu redor? Não. Ele só reduz a tua visão. De noite, na mesma estrada, indo para Chapuri, 10 horas da noite, você dá a luz alta, você já não consegue ver atrás, você não consegue ver os horizontes, e você só consegue enxergar aonde o farol alcança. É isso que o diabo faz. Ele não te muda de estrada, é a mesma estrada, é o mesmo caminho, apenas ele estreitou a tua visão. Vocês estão me compreendendo agora? Rapaz, eu gostava tanto daquele pastor, mas agora, rapaz, agora eu percebi uma coisa nele, olha, meu Deus do céu, o diabo estreitou, olha o temperamento dele, Deus não aprova esse temperamento dele não, ai meu Deus, olha, não vou mais para essa igreja não. Por quê? O temperamento dele é certo? O diabo mentiu? Não, ele tem esse defeito. Mas o que é que o diabo fez contigo? Colocou a lupa dele para tu enxergar o teu pastor. Porque agora com a lupa dele tu vai enxergar só o defeito, tu não vai ver mais qualidade, tu não vai ver mais os horizontes. Então o diabo ele só vê o que tu quer. Quer dizer, ele só deixa tu ver o que ele quer. Quando ele domina você, dentro desse sistema, se conformando com esse sistema, quando ele domina você, ele só estreita a tua visão. Me lembrei de uma história do seu Luiz, né? O seu Luiz, ele tinha tido um problema com a esposa e vou embora. A esposa disse, mas não tem dinheiro, ele disse, eu vou de carona. E aí ele saiu numa rua escura, rapaz. E aí quanto mais ele andava na rua escura, mais a rua escurecia. E aí ele pediu uma carona e ficava esperando um carro, os carros passavam, ele dava com a mão, os carros... E aí ele... os carros... E aí começou a dar uma chuva torrencial, que nem aquela que deu hoje à tarde. De noite, aí pronto. O seu Luiz, ele não conseguia ver mais muito longe, porque além de estar escuro e muita chuva... E ele pedia carona quando via um farol, aí lá se viu um farol. Ele pediu carona e o farol custou chegar. Aí ele, já aperreado sabe, dava aqueles relâmpagos, clareava a estrada, ele via que estava longe, não tinha nenhum morador. E o seu Luiz aperreado, já querendo voltar. Aí um carro vai passando bem devagarzinho por ele. Ele imagina que era o cara querendo dar uma carona para ele. Era muito devagar que o carro estava indo. Ele puxou a maçaneta do carro, entrou, aí, e botou o cinto. Obrigado, muito obrigado. Quando ele olhou, não tinha motorista. E o seu Luiz, crente, o meu pastor pregava que não tinha mal assombro. Tem, agora eu sei que tem, meu Deus. E aí, nessas horas, meu irmão, tudo fica difícil. Ele tentou tirar o cinto não dava de tirar, ele tentou abrir a maçaneta, não sabia onde era a maçaneta, ele se aperreou dentro do carro, ai meu Deus, e aí lá se vai, e o carro, aí o carro foi pegando uma ladeira, e ele, aí ele disse que quando eu lá na frente que vi tipo um abismo assim, que o carro ia bater, e aí, agora eu morri. Ele disse que viu uma mão entrar assim, pelo lado do carro assim, puxou o freio de mão. Nessa hora, imagina o seu Luiz, meu irmão, parecia aqueles maratonistas, se soltou-se daquele carro que nem olhou para trás, meu irmão. Imagina esse rei correndo.
Lá na frente o velho corre. E viu uma luz, era uma mercearia, um ponto de lanche nas estradas, né? O seu Luiz chegou. E o dono o que foi, senhor? O que foi? Quer uma água? Dá uma água pro seu Luiz. É que quando ele foi tomando fôlego, ele começou a contar a história. Não venha me dizer que não tem mal assombro. Eu peguei uma carona num carro mal assombrado. Não tinha ninguém. Eu vi esse olho, estava histérico, ele doido, perturbado. O dono do restaurante lá do lanche disse: calma, senhor, calma. Aí ele foi tomando fôlego. Eu vi. Um pedacinho. Entra dois homens todos sujos, chinelado de lama no lanche. Quando os homens avistam ele, diz: é ele! Foi ele que nós estávamos empurrando o carro, ele entrou no carro, ficou gritando, depois saiu correndo. O carro tinha dado prego, irmão. O pessoal estava empurrando o carro. Ele entrou no carro, não viu o motorista. Achou que era um carro mal assombrado. Correu. Quando ele chegou na mercearia, ele estava mentindo? Não estava. Mas era uma verdade? Não. É assim que o diabo faz. Ele não faz tu enxergar os horizontes. Ele reduz a tua visão para tu ver só aquilo que ele quer que você veja. Mas a igreja lá do pastor Macedo lá não pode namorar. Mas ele diz que pode, mas se a gente namorar lá não faz nada na igreja. A gente quer fazer a obra, mas eu não sei como é que é isso. Ele diz que pode, mas que se for para a gente fazer a obra, ele não deixa. Então é a mesma coisa que não pode. Vocês já ouviram isso, né, nos bastidores? Irmãos, olha, escute. O mundo está dizendo, sabe o quê? Tenha experiência sexual com a tua namorada ou com o teu namorado antes do casamento, que é para você saber se presta. Porque tu vai viver a vida toda com ele, tu tem que ter essas experiências para ver se é bom, se vai dar certo. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo. O que é que Paulo estava dizendo? Não se amolde. O que é que a Bíblia diz? Fornicação é pecado, vai para o inferno. Todos os fornicadores serão lançados no fogo do inferno. Está lá escrito em Apocalipse. Não se amolde os padrões desse mundo. É isso que Deus diz. Só que o que o diabo faz? Para aquele rapaz, para aquela moça? Reduz a visão daquela moça. Então, quando reduz a visão daquele rapaz, aquele rapaz só consegue enxergar uma parte do corpo daquela moça. Quando reduz a visão daquela moça só consegue enxergar uma parte do corpo daquele rapaz. E tem aquilo como certo. Para que era o namoro? Para que seria isso? Para você conhecer a moça. Para você não ter uma visão reduzida pelo diabo só para ver o seio da moça, mas para ver o coração dessa moça. Não ter os ouvidos da moça para tu meter a tua língua, para tu ficar, mas para tu ver como essa moça recebe conselhos, como essa moça te ouve. Vocês estão me compreendendo, irmãos? A língua dessa moça não é só para você falar línguas estranhas, não. É para você saber os gostos dela. É para você conhecer ela. É para você não apenas querer olhar para o olho dela, mas conhecer o seu olhar. Essa é a visão de Deus. Mas só sabe o que é que o diabo faz? Reduz a sua visão só para o órgão genital daquela pessoa. Reduz a sua visão. É por isso que muitos casamentos hoje, quando acaba o sexo, acaba o relacionamento. E aí, não, mas pastor, mas a gente tem que... Chegou um camarada, ele não veio mais para a igreja não.
veio conversando por ali, aceitou Jesus aqui. E a irmã era da igreja, não sei que. Ela já era da igreja e a irmã conheceu ele lá na cadeia, visitando por lá. E aí ele aceitou Jesus por aqui. E aí eles vieram morar aqui perto. E aí ele veio falar, eu digo, e aí, rapaz? Não, porque lá na minha igreja, antes de eu ser preso, eu era diácono. Depois eu desviei. Eu digo, pois é. Aí eu fui explicando para ele, agora tem que casar, tu ama ela mesmo, tem que casar, honrar ela e tudo. Não, como é que eu vou casar? Nem conheço ela direito. Eu estou conhecendo, já morando junto. Ainda estou conhecendo. Então assim, quando eu fui explicar para ele que ele estava errado, ele não vem mais para a igreja. Porque na visão dele, tinha que conhecer ela sexualmente e ver se realmente ela prestava na cama, que era para poder viver junto até o resto da vida. Então esse é o padrão desse mundo. Esse é esse modismo desse mundo. Tinha uma propaganda, não sei se vocês chegaram a ver uma propaganda, se eu não me engano já vi até em cartaz ou foi em um outdoor. Uma moça, mal vestida, com uma camisinha, né? Aparece muito perto de carnaval. Uma camisinha no dedo. Aí a frase que tem embaixo é assim: cresça, use camisinha. Como se fizesse esse tipo de coisa fosse crescer. E aí eu estava até brincando esses dias com uma pessoa, dizendo assim, eu vou pegar um kit da ceia, da nossa Santa Ceia, né? Eu vou bater uma foto e vou mostrando o kit assim, eu digo, se converta, larga o pecado, venha cear, cresça. Porque isso seria o mais correto. Vocês estão entendendo os padrões desse mundo? Como deturpa? Então, primeiro, ele reduz a sua visão, depois ele deturpa tudo, depois ele prolifera. Como assim, pastor? Você olha para o teu pastor, ou olha para o teu líder, ou para a tua discipuladora, sei lá, para o teu discipulador, alguém que está sobre a tua vida. O diabo reduz a tua visão para ver só o defeito dela, e depois tu sai proliferando. O diabo não mente, aquela pessoa tem aquele defeito, só que ele foca o defeito, depois ele deturpa tudo e depois ele prolifera. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Então, por isso que Paulo ele fala, não se conformeis com este mundo. Nós não vamos se conformar com esse mundo. Vum, sinal vermelho, vum, não tinha radar, lá se vai o crente. Meu filho, eu vi tu passando no sinal vermelho ali, mas não tinha nenhum carro, pastor. Mas isso não é errado, meu filho, todo mundo faz. O que é que aconteceu com essa pessoa? Se amoldou ao padrão errado do mundo. Se amoldou. Vocês estão me compreendendo, amém? Se amoldou. Quer dizer, porque todo mundo está fazendo, para ele já é certo. Pode ser errado, mas todo mundo está fazendo. Eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês aqui, que eu fiquei muito assustado quando eu ouvi isso, e tive que admitir que é uma verdade. Um camarada chegou para um pastor numa entrevista e disse desse jeito: pastor, vocês vão aceitar? Pastor, eu vou dizer uma coisa para vocês, pastor, vocês vão findar aceitando o casamento de homoafetivo na igreja, daqui um dia vocês estão casando, sim. O pastor pulou lá longe, disse: não, pastor, talvez o senhor não faça isso, mas daqui mais 2 ou 3 gerações, os pastores que vão vir, eles vão fazer, pastor. Não, pastor, 4 gerações passadas atrás, pastor, nenhum pastor casava divorciado, e hoje vocês já casam. O que eu vou falar? Ímpio, tá certo. Está certo.
Ele estava certo. Ele está certo. O que ele queria dizer? O tempo vai se passando e vocês vão se conformando com esse mundo. O tempo vai se passando e vocês vão se amoldando padrões desse mundo. Esse é o caminho dos cristãos, se os cristãos não abrirem os olhos. O tempo vai se passando e a gente vai se adequando ao modismo. Mas hoje, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que você tem que ter coragem para ser diferente. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não mudou os padrões da Bíblia. Ele não criou um caminho fora parte para passar aqueles que estão se amoldando nesse mundo. Continua as mesmas leis, continua as mesmas regras para entrar no céu. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, se você quer realmente ser cristão, você deve ter coragem de ser diferente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar.